coração. O Espírito Santo, ele vai te convencer nessa tarde, porque somente ele tem este poder de convencer a alma ao arrependimento. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, aonde haver uma alma necessitada, uma alma, Senhor, com o coração quebrantado, Pai. Oh, glória, glória, glória. Tua palavra diz, Pai, no livro de Salmo número 34 e o verso 18, que o Senhor não resiste o coração quebrantado, Pai. Vá ao encontro dele agora, vá ao encontro dela agora, Pai. Tu conhece a vida dele, tu conhece a vida dela, papai. Rabacarabacandaraya, rica labacheia, redequemedé, suricalapaia. Vai tocando, vai tocando. Toca, Pai. Vai tocando nesta alma. Vai purificando, Espírito Santo. Tira este coração de carne. Coloca o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Espírito Santo. E este ambiente, Pai, aonde nós estamos aqui, nós viemos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, coloque anjo com a espada desembainhada, nos cobre com teu sangue, nos cobre do teu manto sagrado, nos cobre, Senhor meu Deus, debaixo do teu esconderijo do Altíssimo, da sombra onipotente descansará, que nós vemos descansar nos teus braços, que nós vemos descansar no teu esconderijo, meu Senhor. Nos coloca debaixo das tuas asas, e aonde haver, Pai, um espírito maligno opressor arrodeando esta redondeza, meu Deus, se ele não sair, meu Pai, ele vem a ser fulminado com o teu poder, ele vem a ser fulminado com a tua palavra, porque a tua palavra é fogo, a tua palavra é espada de dois gumes, a tua palavra é poder. Derrama poder nesta praça, derrama poder nas nossas vidas, derrama graça, Espírito Santo, Pai, Pai amado, Espírito Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus. Oh, glória, 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 glórias. Ramandaia serequelebedeço. Icalabachai quemeneia. Meu Deus, já estou sentindo o grandão da Galileia aqui neste lugar. A presença do Espírito Santo, a presença dos anjos já está guerreando a nosso favor. A praça é tua, a casa é tua, o ambiente é teu, Espírito Santo. Faz a tua obra, Espírito Santo, neste lugar. Faz a tua obra, Pai, na vida destas almas, em nome de Jesus. E a palavra de Deus para o teu coração se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, e o verso 9, aleluia. O Espírito Santo me deu esta palavra, e o Espírito Santo falava ao meu coração. Esta é a mensagem dessa tarde, porque tem almas que necessitam ouvir esta mensagem.
e o Espírito Santo esteja escolhido o teu coração para que a mensagem ela venha penetrar. Então abre teu coração para que esta palavra ela venha entrar, aleluia. A palavra da vida eterna, a palavra que tem o poder de libertar a alma dos seus maus caminhos, aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 18, e o verso 9, aleluia. Jesus está pregando e anunciando a sua palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no templo, aleluia, e o templo de Jerusalém, aonde o povo judeu se reunia para adorar o único Deus que é digno de toda honra. E esse Deus está aqui nessa tarde, que se chama Jesus Cristo, aleluia, porque toda a autoridade foi dada para ele, no céu e na terra, e debaixo da terra, aleluia. E a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor, o Rei da glórias. Quando Jesus entra no templo, e a Bíblia diz que aqui no capítulo Lucas, capítulo 18, verso 9, ele propõe uma palavra lá, e explicando para os seus discípulos, e dizendo, aleluia, alguns que confiava em si mesmo, e considerava justo, e desprezava aos outros. E ele ainda continuava contando a palavra lá para os discípulos, dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, e um fariseu e o outro era o publicano, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que neste versículo de Lucas, capítulo 18, verso 9, Jesus está dentro do templo de Jerusalém. E aqui o texto diz, aleluia, que tem 2 homens que estão, aleluia, no propósito de oração. Porque Jerusalém, aleluia, era um lugar de oração. Jerusalém, aleluia, as pessoas se reuniam para orar no templo, aleluia. E o texto diz, meus irmãos, que 2 homens subiram ao templo e tinham um propósito no seu coração. Qual era o propósito missionário? Era de oração. Ele subia ao templo, aleluia, para orar ao Senhor. E a Bíblia diz que um era fariseu e o outro era publicano. Mas o que é interessante, aleluia, que aquele fariseu, quando entra no templo, a Bíblia diz que ele levanta as suas mãos para o alto e dá graça ao Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que ele começa a rogar, batendo no peito, aleluia, dizendo: eu jejum 2 vezes por semana, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo o necessitado, eu sou fiel no dízimo e nas ofertas. Mas eu não sou como este publicano. Ele rogava dentro do seu coração e orando, dizendo esta palavra:
Jesus está dentro do templo e está observando as atitudes daqueles homens. E a Bíblia diz, aleluia, que ao mesmo tempo, aleluia, o publicano levanta as mãos. E quando ele levanta as mãos, ele dá graça ao Senhor. Mas ele ora diferente, irmão. A Bíblia diz que ele não ora com arrogância. A Bíblia diz, aleluia, que o seu coração começa a quebrantar. Ele começa a se humilhar. E ele se prostra no chão. Levanta a mão para o alto. E começa a agradecer. Dizendo, ó Senhor, eu não sou digno de nada. Eu sou pó. Talvez ele estava dizendo, Senhor, eu ainda continuo sendo um barro. Eu não passo de um barro, Senhor, que foi feito pelas tuas mãos. A glória é tua, a honra é tua, a majestade é tua. Eu sou apenas um barro. Eu sou apenas, Senhor, um pecador, Pai amado, que está aqui orando, suplicando, pedindo misericórdia. Jesus está observando. Jesus está olhando como aqueles homens estavam orando e olhando para os discípulos. E diz, qual dos dois foi justificado? O primeiro fariseu, que rogava, que dizia que era dizimista, que batia no peito que não era como eles, e rogava dizendo, eu sou dizimista e jejum 2 vezes por semana. Jesus olhando para os discípulos e diz, o outro publicano, esse se humilhou, esse não se exaltou, ele se diminuiu na presença de Deus. Jesus ainda continua fazendo a pergunta para os discípulos, qual dos dois saíram justificados? Qual dos dois saíram lavados? Qual dos dois saíram perdoados? Nesta oração, Jesus olha para os discípulos e diz, porque aquele que se humilha, ele será exaltado. Mas aquele que é porque aquele, aleluia, que é humilhado, ele será exaltado, aleluia. Jesus estava falando que o publicano saiu glorificado. O publicano, aleluia, ele se humilhou perante o Senhor. Ele não se exaltou. Ele não fez como um fariseu que batia no peito e dizia, sou dizimista, aleluia. Talvez ele falava, eu tenho uma casa de caridade, aleluia, eu ajudo o necessitado. Mas ele era arrogante, irmão. Ele não aprendeu o que é se humilhar. Ele não aprendeu a se diminuir. É por isso que a palavra diz, aleluia, que no versículo de João, capítulo 3, o verso 30, é necessário que ele cresça e eu diminua nessa tarde, porque a glória é dele, a manifestação do poder é dele, a tua vida é dele, a tua casa é dele, aleluia. E talvez você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo esta palavra, tem que tirar isso do teu coração.
que acha que você, porque você acha, aleluia, eu sou, aleluia, uma pessoa da sociedade, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Mas você não tem coragem de se humilhar perante o Senhor. Você se humilha diante do governador, você se humilha diante da autoridade policial, mas você não se humilha diante daquele que é poderoso, daquele que tem o poder de matar não só o corpo, mas ele tem o poder de matar a alma e jogar no inferno. É esse que você tem que temer. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E talvez você vive uma vida como os fariseus, achando que é alguma coisa, mas você não é nada. Você é barro, você é pecador. E se você não se arrepender, e se você não tomar, aleluia, uma situação, louvado seja o nome do nosso Senhor, se você não tomar uma atitude diante dessa situação, deixar a soberba de lado, achando que você é uma coisa, mas você não é nada sem Jesus. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo, uma pessoa sem Jesus, ele é como a folha seca, aonde o vento leva, e assim é levado. Pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, toda pessoa que não tem Jesus na vida, aleluia. É por isso que eu estou trazendo essa mensagem, para que você venha tirar esse coração de pedra e deixar o Espírito Santo entrar, e deixar o Espírito Santo mudar a tua vida, aleluia. Talvez você é uma professora, talvez você, aleluia, trabalha, aleluia, na Câmara Municipal, e você acha que é alguma coisa aqui nessa terra. Eu venho te dizer que você é um pedaço de barro, e sem Jesus você não é nada, aleluia. Mas Jesus, ele olhou para você com olhar de misericórdia. É por isso que eu estou anunciando a palavra de arrependimento, que para que você venha se arrepender de verdade e ter um encontro com ele. O publicano orando e dizia: eu sou barro, sou pecador, sou um homem necessitado dele, sou um homem necessitado desta palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você tem que aprender, irmã, a se humilhar para Ele. Você tem que aprender a se humilhar para o Todo-Poderoso, aleluia. Porque Ele tem o poder de salvar a tua alma, Ele tem o poder de livrar a tua família, Ele tem o poder, aleluia, de fazer a obra dentro da tua casa. E tem pessoas, aleluia, que estão orando, pedindo a Deus um milagre, mas não tem coragem de se prostrar e se humilhar. Tem pessoas, aleluia, não tem coragem de se humilhar para Ele, aleluia. E aqui esse publicano nos ensina
que a humilhação é a chave da vitória. Jesus olhou para aquele homem e disse: este homem publicano, ele não se exaltou, ele não se... Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele se humilhou, por isso que ele está saindo do templo justificado. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E ele diz: os humilhados, todos humilhados que se humilha, será exaltado. Aleluia. Aí o versículo de Tiago, capítulo 4, e o verso 10, aleluia: humilhai-vos perante ao Senhor, e ele vos exaltará. Se humilha para ele, entrega a tua vida para ele, chama por ele nessa tarde. Ele está disposto a te perdoar, ele está disposto a te lavar com sangue carmesim. Não importa quanto pecado você cometeu, não importa quantas coisas você fez nessa tarde, mas quando você confessa a ele, quando você se entrega para ele, quando você se humilha para ele, ele te exaltará. É tempo de humilhação, é tempo de humilhação, é tempo de reconhecer que você é barro, é tempo de você reconhecer que você é pecador, é tempo de reconhecer que existe um Deus que está por cima da nossa cabeça, e a autoridade é dele, a glória é dele, a terra é dele, o teu fôlego de vida é dele, a tua casa é dele, e tudo é para ele. E se humilha perante o Senhor, ele vos exaltará. É o tempo da humilhação, pastor Deusenino. O Espírito Santo está falando, é o tempo da humilhação. Ele ainda está dando oportunidade para que você possa se arrepender. Nós estávamos falando aqui hoje que ainda vai se cumprir a palavra que está em Amós capítulo 8, verso 11. Haverá fome na terra, mas não é de pão. Haverá sede na terra, mas não é de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. A palavra está sendo anunciada hoje. É o tempo da humilhação, é o tempo de se humilhar. Ele está disposto nessa tarde a perdoar os teus pecados. Ele está disposto a te justificar nessa tarde. Aquele homem publicano saiu justificado do templo porque se humilhou, aleluia. Ele não se exaltou como fariseu, achando que era alguma coisa, mas esse fez diferente. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou barro nas mãos do oleiro. E se humilha nessa tarde para ele, se entrega para ele nessa tarde. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia,
que no versículo de Provérbio 28:13, e todo aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais irá prosperar, mas aquele que a confessa e a deixa alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela já tem te alcançado nessa tarde. Agora cabe a você reconhecer esta misericórdia. Só tem um jeito, aleluia, de você reconhecer. É você se entregando para Ele. É você entregar a tua vida para Ele, de corpo e alma, e dizer: Senhor, eu sou barro, eu sou pecador, mas sou um homem necessitado da tua palavra na minha vida. É tempo de se humilhar, é tempo de buscar. Isaías capítulo 55 e o verso 6. É tempo de se humilhar, é tempo de buscar. Buscais o Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele quando ainda está perto. Se humilha para Ele, te entrega para Ele nessa tarde, e Ele está aqui para te justificar. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 verso 9: louvado seja o nome do nosso Deus. Em 1 João capítulo 1 verso 9: se confessemos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, aleluia, e nos lavar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nessa tarde Ele está dizendo: confessa a Ele, se humilha a Ele, porque Ele é poderoso em perdoar. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Vai tocando, Pai, nesta alma, Pai. Vai tocando, Espírito Santo, nessa tarde. Espírito da verdade, Rei da glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aonde haver uma alma necessitada, Pai, aonde haver uma alma com o coração quebrantado, liberta, liberta. Vai libertando o Espírito Santo através da tua palavra nessa tarde. Jesus está dentro do templo e está observando aqueles homens na oração. A Bíblia diz, meus irmãos, que no versículo de João capítulo 13, no livro de João capítulo 13, o verso 4, a Bíblia Sagrada diz que Jesus
chamando os seus discípulos. Estava chegando o dia próximo da Páscoa, e eles iam ter um ensinamento para saber sobre a humilhação, a importância da humilhação, aleluia. E a Bíblia diz no versículo de João, capítulo 13, o verso 4, Jesus reunindo os discípulos e pegando a toalha e a vasilha com água, começa a chamar de um por um. E aqui ele começa a chamar Felipe e disse: Felipe, vou lavar os teus pés. E ele começa a lavar os pés de Felipe. Lavando os pés de Felipe, Jesus chama Mateus. Mateus é aquele homem publicano que estava na coletiva de imposto. Quando Jesus passa, Jesus chama Mateus, me segue. E ele largou tudo para seguir Jesus. E a Bíblia diz, ele chamando Mateus, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E passando Mateus, ele vai chamar Tomé. E lavando os pés de Tomé, ele vai chamar João. E lavando os pés de João, ele vai chamar Bartolomeu. E lavando os pés de Bartolomeu, e a Bíblia diz que agora vai chegar a vez de Tiago. E ele chamando Tiago, ele lava os pés de Tiago. E agora vai chegar um homem por nome de Simão, que significa Pedro. E chamando Pedro, Jesus disse: já lavei todos os pés dos teus irmãos, agora falta o teu. Mas Pedro olha para Jesus e disse: mestre, vai lavar os pés a mim? Não pode lavar os meus pés. Jesus disse: Pedro, é necessário lavar os pés, porque se eu não lavar, tu não terá parte comigo no reino de Deus. E Pedro, ouvindo aquilo, vai dizer: não, Senhor, agora não lava só os pés, mas lava também a cabeça, as mãos, lava o corpo todo, aleluia. E Jesus responde para Pedro: Pedro, tudo está limpo, o que falta é somente os pés, porque o corpo está limpo, limpo pela palavra de Deus. E Jesus ainda continua falando: Pedro, o que eu estou fazendo, tu não compreende agora, mais tarde tu irá compreender o que eu estou fazendo. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele tempo, aleluia, havia uma tradição judaica. E todo judeu, quando alguém chegava numa casa para visitar, o mordomo ficava na porta, pastor Deusedino. Ele ficava com a colher, ele ficava, aleluia, com o pano, e ficava com balde esperando o convidado entrar pela porta. Porque quando entrava, o mordomo lavava os pés. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O significado desse ato judaico era purificação, era humilhação, e era também um ato de amor,
um ato de cuidar do próximo que estava entrando dentro da casa, aleluia. Jesus estava explicando o ato da humilhação para eles, porque todo aquele que se humilha será exaltado no céu. Todo aquele que se humilha aqui será exaltado diante do Senhor no céu. Todo aquele que confessa a Ele aqui será confessado lá no céu. Mas todo aquele que nega a Ele aqui será negado lá no céu. É no céu que Ele vai te exaltar. É no céu que você vai ser justificado por Ele. E Ele vai dizer: este é lavado com meu sangue, este é purificado com meu sangue. Jesus, Ele quer te lavar nessa tarde, como Jesus lavou os pés do discípulo. Ele quer te lavar nessa tarde. Ele quer lavar esta alma amargurada. Ele quer te lavar com seu sangue. Ele quer te purificar nessa tarde. É tarde de humilhação, pastor Desedito. E Jesus responde para Pedro: somente os pés, porque tudo está lavado. Esta palavra tem o poder de te purificar, irmã. Esta palavra que está sendo pregada, ela tem o poder da purificação da tua alma. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Te entrega nessa tarde para Ele. Entrega a tua vida para Ele nessa tarde. O Espírito Santo, é tarde de humilhação. E Ele quer te lavar nessa tarde com a sua palavra. A palavra que purifica. A palavra que tem o poder da purificação. Ao encontro desta alma, Pai. E purifica ela, Senhor. Lavando, arrancando todo mal. Arranca da vida dela e da vida dele nessa tarde, em nome de Jesus. As pessoas hoje não querem mais reconhecer que é barro. As pessoas hoje, aleluia, elas não querem reconhecer. Mas a oportunidade está sendo dada, irmã. A oportunidade está sendo dada, mulher, para você se humilhar, para você reconhecer que existe um Deus por cima da tua cabeça, que existe um Deus que é poderoso. Ele não só mata o corpo, mas também mata a alma e joga no inferno. E muitos não querem reconhecer, pastor Desedino. Você não é nada sem o Espírito Santo. Você não é nada sem Jesus. É como a folha seca.
Olha só, Deusinho. É como cadáver. Tá andando na rua, mas tá morto. Tá só o corpo. Tá andando, mas tá morto, tá igual o cadáver. Porque não tem a presença do Espírito Santo. Porque não aprendeu a se humilhar. Não aprendeu, aleluia, a se humilhar para Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Uma pessoa sem Deus, irmão, ele anda como cadáver na rua. Quando eu vejo o cara passando com cigarro na boca, eu vejo o cadáver. Eu vejo o cadáver, pastor Desejinho. Está morto. Por isso que ele diz no livro de Efésios, capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Ele olhou com olhar de misericórdia para mim e para você. Cabe a você reconhecer essa misericórdia. Esta misericórdia que é Jesus, que está batendo na porta nessa tarde, para você reconhecer Ele como o Salvador da tua alma. O Espírito Santo, Espírito Santo. Rabaxarabacarabacharabaias. Ricalabacharabadaias. O Espírito Santo. Vai falando, Pai, ainda mais com teu povo. Vai tocando nesta alma, Espírito Santo. E faz a tua obra neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito da verdade. Espírito Santo, Espírito Santo. Toca, Pai, transforma, Senhor. Transforma este barro num vaso novo.